Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Computação Numérica. Hoje iniciaremos a resolução numérica de sistemas lineares. Faremos uma pequena introdução e em seguida mostraremos a resolução de sistemas triangulares, inferior e superior. Lembrando que você pode acessar o nosso site rexmedeiros.com e fazer o download desse vídeo para assisti-lo offline. Bem, os métodos numéricos para a resolução de sistemas lineares, eles se dividem em duas classes, os chamados métodos exatos e os métodos abertos. Os métodos exatos que estudaremos nesse curso são os métodos de Gauss e da decomposição LU. Nesse tipo de método numérico, a solução do problema, como o próprio nome da classe diz, métodos exatos, as soluções elas são exatas a menos dos erros de arredondamento que você comete. Enquanto que nos sistemas abertos, e aí nós estudaremos dois métodos, o de Jacob e o de Gauss-Seidel, as soluções encontradas elas terão uma determinada quantidade de algarismos significativos definida pela precisão P adotada. Esses métodos eles são análogos aos métodos de encontrar raízes de equações, como os métodos de Newton e da secante que nós estudamos anteriormente. Tá? Então, por enquanto, a gente vai se concentrar nos métodos exatos e hoje nós estudaremos um preâmbulo, que é a resolução de sistemas triangulares, inferior e superior. Bem, sistemas lineares são velhos conhecidos desde o ensino médio, e as aplicações em ciências e engenharia são muitas. Nós temos, por exemplo, a resolução de correntes e tensões de malha em circuitos elétricos, cálculos de estruturas em construções civil. Eu estou falando aqui, por exemplo, do cálculo de forças em treliças, enfim, cálculo do escoamento em sistemas hidráulicos com derivações, aplicações em todas as áreas do conhecimento. Bem, tem um exemplo aqui que eu sempre coloco, que é um sistema elétrico puramente resistivo com fontes de tensão. Então, nesse sistema nós temos 3 malhas, 1, 2 e 3, e em cada malha nós temos correntes I1, I2 e I3 que percorrem essas malhas. Então, para calcular o valor dessas correntes, pessoal, nós utilizamos a lei de Kirchhoff e escrevemos diretamente um sistema linear que, resolvido, ele vai nos dar as correntes I1, I2 e I3. Nós temos um vídeo que será utilizado no laboratório ensinando a escrever as equações do sistema linear, bastando simplesmente olhar para o circuito. Então, uma vez o sistema determinado, nós podemos usar qualquer um dos métodos numéricos estudados para resolvê-lo. Vou deixar aqui como exercício para vocês. Bem, definindo formalmente, e aqui eu vou passar um pouco rápido, já que esses conceitos eles são familiares para vocês. Então, o sistema linear de ordem n ele é composto de n equações lineares e n incógnitas. Então, tem o x1, x2 até xn. Então, uma solução para o sistema linear consiste em determinar valores para as n variáveis, no caso x1, x2 e xn, que satisfaçam a todas as equações simultaneamente. Então, isso é o que é a solução de um sistema linear. Então, nós temos várias maneiras de escrever um sistema linear. Essa primeira aqui é na forma de equações lineares. E aqui nós temos uma forma matricial de escrever o sistema, onde essa matriz aqui é a matriz A, é a chamada matriz dos coeficientes. X é a matriz das incógnitas, ou se você quiser chamar de vetor solução, depois de resolver o sistema. E esses termos que ficam aqui sozinhos após a igualdade, do lado direito da igualdade, eles são chamados de vetor de termos independentes, o nosso Bzinho do sistema. Outra forma bastante utilizada, e aqui já na resolução dos sistemas, é a forma de matriz aumentada, onde nós escrevemos aqui a matriz dos coeficientes e concatenamos do lado direito a matriz dos termos independentes. Vamos utilizar bastante isso aqui na aula sobre eliminação de Gauss. Bem, quanto à solução, os sistemas lineares se classificam como
possíveis ou consistentes, ou sistemas impossíveis ou inconsistentes. Os sistemas possíveis, eles podem ser possível e determinado, quando eles possuem apenas uma solução, ou eles podem ser indeterminados, quando os sistemas possuem mais de uma solução, geralmente infinitas soluções. Os sistemas impossíveis, eles são sistemas lineares que não possuem nenhuma solução, ou seja, você não vai encontrar nenhuma n-tupla de x, né, x1, x2 e xn, que satisfaça simultaneamente a todas as equações. São sistemas impossíveis. Aqui nesse curso, nós estaremos interessados somente na classe de sistemas possíveis e determinados. Tá certo, pessoal? São sistemas que possuem n equações e n incógnitas, também chamados de sistemas n por n ou sistemas de ordem n. Então, a primeira classe de sistemas que estudaremos são os sistemas triangulares. E por que estudar sistemas triangulares? Porque são sistemas que eles são de simples resolução, tá certo? Então, nós iremos, depois na aula sobre a eliminação de Gauss, nós iremos resolver um sistema qualquer, transformando-o em um sistema triangular. Então, o sistema linear de ordem n é triangular inferior, é dito ser triangular inferior, se ele tiver a seguinte forma, ou seja, né, se todos os elementos da matriz dos coeficientes acima da diagonal principal, se todos eles forem iguais a zero, tá certo? Ou seja, se eu tiver o elemento aqui A e J, né, que é o elemento genérico aqui da matriz dos coeficientes, então A e J é igual a zero se o I for menor do que o J, tá certo? Então todos os elementos acima da diagonal principal, os elementos eles são nulos. E resolver esse tipo de sistema é bem simples, né, pessoal? Por quê? Porque eu inicio com a primeira equação. Então, como só aparece o x1 aqui na primeira equação, eu consigo encontrar o valor de x1 bastando isolá-lo, né? Ou seja, x1 vai ser igual a b1 dividido por a11, tá certo? E uma vez que eu tenho o valor de x1, eu posso calcular agora o valor de x2, bastando isolar o x2 na segunda equação, já que eu conheço x1 e os coeficientes eles são conhecidos, tá certo? Então, vou ficar com x2 igual, né, vou abrir um parênteses aqui, a b2, menos, eu vou passar esse termo aqui para o lado direito da igualdade, já que eu conheço x1, então vai ser a21, x1, tá certo? E aí eu vou dividir, agora para isolar o x2, eu vou dividir por a22. Então eu faço isso para todos, né, para todas as equações. Na terceira equação aqui eu já conheço x1 e x2, eu posso determinar x3. E por fim, na última equação, eu conheço todos os valores de x, exceto, né, o xn. Então eu posso isolar o xn e determinar o seu valor. Então vamos escrever agora uma equação genérica para o cálculo de um determinado xi. Vamos fazer aqui para o x3, que aí a gente consegue enxergar essa lei de formação, tá certo? Então vou escrever aqui embaixo, o x3 vai ser igual a quem? Ao b3, que já está do lado direito aí da igualdade, menos, aí eu vou pegar esse termo aqui, né, esses dois termos, e vou colocar para o lado direito também. Então vai ficar menos a31x1, ups, que deu, deixa eu consertar aqui, a31x1, né, menos a32x2. Tudo isso, né, dividido pelo termo aqui que multiplica o x3, que é o A33. Então, pessoal, a gente já consegue enxergar uma lei de formação, né? Ou seja, um determinado xi, aqui eu vou escrever xi, né? Ele vai ser quem? Ele vai ser igual ao bi, né? Que é o termo aqui independente, então vai ser o bi, né? Menos. E aqui veja que eu tenho um somatório, né? Um somatório de termos do tipo A e J vezes XJ, né? Um somatório assim, ó, somatório
de termos em A vezes termos em X. A gente só precisa determinar os índices, né? A e J e até quando eles variam, né? Bom, vamos lá. Se eu pego aqui o I igual a 3, né? Ou seja, o X3, eu vou ter aqui B3 menos A. Veja que esse 3 aqui, ou seja, o I, ele não varia, né, no cálculo de um determinado XI. Aqui no caso X3 eu tenho X3, aí B3, A3, 1, A3, 2, né? E, por fim, A33 aqui dividindo. Então, esse índice aqui, claramente, é o meu I, tá certo? E aí, quem está variando é o J. E veja, quando o I é igual a 3, o J ele vai variar aqui, ó, de 1 até 2, tá certo? Nos termos do A e J. Então, aqui vai ser o meu J, e o J ele vai variar de 1 até o I menos 1, tá certo? E o X ele vai ter índice J, né? Porque o J começou em 1, tá certo? É o mesmo J aqui, tá bem? Então, J igual a 2, X2. Então, aqui é o meu XJ. Pronto. Então, esse é o termo aqui, passando todos os elementos aqui para o lado direito da igualdade. E, por fim, eu vou dividir pelo meu A e I, tá certo? Então, esse aqui é o termo geral, tá certo? Para resolver o sistema triangular inferior. E o meu I, nesse caso, ele vai variar, o I ele vai variar de 1 até N, que é a ordem do meu sistema, tá certo? Para que eu possa encontrar o Xn. Então, de posse disso, a gente já pode fazer um exemplo e escrever o nosso programa em Python, né, para implementar os sistemas triangulares inferior. Bem, então vamos resolver esse sistema, tá certo, pessoal? E depois a gente vê a implementação em Python. Então, aqui a primeira equação do sistema é 3x1 igual a 6. Então, eu isolo aqui o x1, eu vou ter x1 igual a 2, tá certo? Isso aqui para a primeira equação. A segunda equação, ela é menos x1 menos 3 vezes x2, né? Menos 3 vezes x2 igual a menos 5. Então, aqui eu vou isolar o x2, então o x2 vai ser igual aqui ao menos 5, que já está do lado direito, e aí o x1 vai passar com o sinal positivo para o lado direito, né? Mais x1, isso tudo dividido pelo termo que multiplica x2 aqui, que no caso é o menos 3. Então, aqui só basta substituir os valores, né, pessoal? Então, vai ficar menos 5, né? Mais 2, tudo isso dividido por menos 3, ou seja, isso aqui vai ficar menos 3 dividido por menos 3, que é igual a 1. Então, esse aqui é o valor do x2. E assim você faz sucessivamente. Eu encontrei alguns locais para A1 perto de você. Que legal, Google. Você está na minha videoaula. Show de bola. Bem, então voltando aqui, certo? Você vai substituir na terceira equação, você vai substituir o x1 e o x2 para encontrar o x3 e assim sucessivamente, né? Eu vou deixar como exercício para vocês. Então, os sistemas triangulares superior, eles são análogos aos sistemas inferiores. A diferença aqui é que os elementos que serão nulos são os elementos abaixo da diagonal principal da matriz dos coeficientes. Ou seja, o meu A e J vai ser igual a 0 toda vez que o I for maior do que o J. Tá certo? Então, a resolução desse sistema é simples também, só que nós iniciamos pela última equação, tá certo? Aqui a gente calcula o xn como sendo igual ao bn dividido por ann. Em seguida, nós pegamos o valor calculado de xn, substituímos na equação logo acima e encontramos o valor de xn menos 1, tá certo? Então, só por conta dos índices é um pouquinho chato de escrever, né? Mas vamos lá, xn menos 1 vai ser igual, aqui eu tenho o bn menos 1, certo? Menos o termo aqui, né, do xn, que eu já conheço. Então, o a vai ser o n menos 1, eu vou colocar uma vírgula aqui em um n, né, para dizer que é o termo aqui que multiplica o xn,
né, vezes xn. Ok? Dividido pelo elemento da diagonal principal de A, que nesse caso eu estou na linha n-1, então vai ser AN-1, vírgula n-1, tá certo? Então esse aqui é o termo, é o valor de xn-1, e da mesma forma a gente pode escrever isso aqui, um termo genérico, né? Escrever genericamente para o meu xi. Então o meu xi vai ser igual ao bi menos um somatório. Esse somatório vai ser do j, né? Aqui eu posso escrever primeiro o a e o x, né? Que serão, é o termo geral aqui do somatório, né, pessoal? Então, esse j aqui, ele vai variar agora de n, tá certo? Ele vai variar de n até o meu i. Lembra que o outro, ele variava aqui de 1 até i menos 1, tá certo? E esse aqui agora vai variar de n até i menos 1, na verdade, tá certo? Aqui vai ser o meu AIJ e o meu XJ, tá certo? É um somatório que ele começa em n, depois vai para n menos 1, n menos 2, até ele chegar em i menos 1. E por fim, ele vai dividir isso aqui por a e i. Então esse aqui é o termo geral que vocês vão ter que implementar lá em Python, tá certo? Lembrando aqui que, novamente, né, o i ele é igual, ele começa com n, depois ele vai para n menos 1, até chegar em i igual a 1, tá certo? Eu começo resolvendo primeiro o xn. Então vamos fazer um exemplo rápido. Então eu tenho que, pegando aqui a quinta equação, eu tenho que o x5, vamos escrever a equação, certo? A equação é a seguinte: 3x5 igual a 12. Então, o meu x5 vai ser igual a 12 sobre 3, que é igual a 4. Tá certo? Bom, calculado o x5, eu escrevo a quarta equação, que é essa aqui. Essa equação é 2, vou colocar aqui 2x4 mais 2x5 igual a 14. Bom, como eu já tenho o valor de x5, eu vou isolar o x4 na equação. Então, eu vou ter assim que o x4 vai ser igual, né, que é o 14. Aí, vou passar menos 2x5 para o lado direito. Então, menos 2x5. E aqui dividido, né, pelo termo do x4, que é 2. Então, aqui vai ser igual a 14 menos 2 vezes x5. Então, vai ser menos 8 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3, né, pessoal? Então, assim eu vou fazendo sucessivamente para encontrar os valores de x3, depois de x2 e depois de x1. Vou deixar como exercício para vocês. Então, com isso, nós concluímos essa videoaula de introdução à resolução numérica de sistemas de equações lineares. Em outros vídeos, eu vou trabalhar a implementação desses algoritmos em Python, tá certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, basta escrever rexmedeiros@sct.frn.br, deixar um comentário ou então nos canais disponíveis da nossa disciplina de computação numérica. Então, até o próximo vídeo.